Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido aqueles que têm as suas Bíblias para nós abrirmos a palavra de Deus que está no livro de Êxodo, no Velho Testamento, o segundo livro do Velho Testamento, no capítulo 25. Nós vamos ler a partir do versículo 10. O texto é um pouco longo, mas é importante nós lermos e acompanharmos para o entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco. E a palavra do Senhor diz assim: também farão uma arca de madeira de cetim. Seu comprimento será de 2,5 côvados, sua largura de 1,5 côvado, de 1,5 côvado a sua altura. Cobrirás de ouro puro por dentro e por fora, a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas do outro lado dela. E farás varas de madeira de cetim e cobrirás com ouro. Meterás as varas nas argolas aos lados da arca para se levar com eles a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Farás também 2 querubins de ouro batidos farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça. Com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades. Os querubins estenderão as suas asas por de cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. Versículo 22. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Para os irmãos que estão conosco e que têm participado da Escola Bíblica Dominical, já têm aprendido a respeito daquilo que o Senhor tem mostrado sobre a arca. Para aqueles que ainda não têm acompanhado ou não têm a experiência com a palavra, nós sabemos que a arca foi uma revelação que Deus deu a Moisés para que fosse a aliança ou o testemunho ou o concerto de Deus com Israel. O último versículo que nós lemos fala exatamente o objetivo do Senhor, que é a partir dali, na arca, sobre os querubins, ele estaria falando ao povo de Israel ali através do sumo sacerdote. Tudo que o Senhor deseja, o nosso Deus, nosso Pai, é falar ao nosso coração. E para Israel, ele ali proveu a arca, mas para nós, ele proveu algo maravilhoso. O Senhor Jesus, ele disse certa vez: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o Senhor Jesus estava falando ali que o único caminho para ir até o Pai, para se chegar ao Pai, para ter uma experiência com o Pai, para ouvir a voz do Pai, através do Senhor Jesus. Israel recebeu essa bênção do Senhor, mas nós sabemos que Israel, ele rejeitou a bênção. A partir de um momento, Israel não queria mais ouvir a voz do Senhor. Buscou outros recursos, andou por outros caminhos, até que o projeto, o concerto, aquela aliança que Deus tinha feito através daquela arca, se desfaria ali entre Deus e Israel.
E esse concerto, esse testemunho, essa aliança viria agora através do Senhor Jesus. E o próprio Senhor Jesus, quando ele vai partir para o Pai, ele deixa uma palavra. Ele diz: eu irei para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador. Então, quando o Senhor Jesus esteve aqui conosco, durante o seu ministério, Deus falava através do Senhor Jesus para os discípulos, para todos aqueles que iam até o Senhor, e usava o Senhor com poder, com curas, sinais, maravilhas. Agora, por que nós falamos sobre a arca? É importante nós entendermos a profecia que o Senhor estava mostrando através não só do tabernáculo, de todos os utensílios que estavam no tabernáculo, mas em especial a arca. E nós vamos entender isso aqui agora. O texto que nós lemos nos fala que a arca era de madeira de cetim, revestida de ouro por dentro e por fora. Profeticamente, aponta para a pessoa do Senhor Jesus. A madeira fala do homem. O Senhor Jesus veio como homem. Então, foi o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas o Senhor estava revestido de todo o poder do Pai. Então, da mesma maneira que aquela madeira da arca era revestida de ouro por dentro e por fora, quando Deus, o Pai, viu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, o Senhor vai revesti-lo de poder. E o próprio Senhor Jesus disse: todo poder me é dado no céu e na terra. Então nós vemos ali a manifestação do poder de Deus através do Senhor Jesus durante o seu ministério, através dos sinais, das maravilhas, da palavra, a doutrina, tudo aquilo que o Senhor realizou durante o seu ministério. Mas acontece uma coisa importante: o Senhor, ele iria para o Pai. Ele mesmo falou: eu vou para o Pai, porque o projeto de Deus, o Senhor Jesus seria morto, ele ressuscitaria, e quando do seu ministério ele falou: se eu não for para o Pai, o Espírito Santo não virá. Então, era importante que o Senhor Jesus ele morresse, ele ressuscitasse, ele iria para o Pai, está desde do Pai, como diz a palavra, e o Espírito Santo seria enviado sobre a vida da igreja. Então, nós vemos ali a maneira que o Senhor usou o seu Filho no ministério e que agora, através de tudo aquilo que o Senhor mostrou. Então, nós estávamos falando do Senhor Jesus como homem, a madeira, ele era revestido do poder de Deus, mas a palavra fala que a arca, ela tinha uma coroa. Por quê? Já apontava, porque o Senhor Jesus, ele era rei. Então, nós vemos, mas como? Na palavra, confirma que ele era rei, sim. Primeiro, o Senhor Jesus era descendente de Davi, da linhagem real. Mas há um texto na palavra muito importante para nós entendermos, que vai confirmar aquilo que era profecia, quando aqueles magos que vêm do Oriente, eles vão procurar pelo Senhor Jesus, que eles vão para Jerusalém, porque entenderam que o Senhor Jesus poderia ter nascido lá. Por quê? Porque ele estava procurando, eles dizem assim: nós estamos procurando aquele que é nascido rei dos judeus. Então, quando Deus revelou aos magos para irem até Israel, para ter uma experiência, um encontro com o Senhor Jesus, que era o rei dos judeus. A mesma visão que eles tiveram. Era uma estrela que os conduziu até Jerusalém. Da mesma maneira, além da visão, Deus revelou a eles que aquele que estaria nascendo ali, que ele estaria mostrando a eles, era o rei dos judeus. Então, o Senhor Jesus, ele era o homem, mas revestido de poder de Deus, e era rei.
Mas tem uma coisa muito importante. Ele mesmo diz, importa que eu vá para o Pai. Então, quando o Senhor Jesus fala isso, ele estava falando da sua morte, da sua ressurreição. Então, quando nós vemos o texto que nós lemos, fala da arca, toda revestida de ouro, por dentro e por fora. Havia ali um propiciatório de ouro e os querubins que estavam ali junto com o propiciatório, que seria colocado sobre a arca. Aquilo tem um sentido profético. Por quê? Quando o Senhor Jesus morre, ele derrama o sangue ali na cruz, ele vai ser propício para os nossos pecados. Então, ele se entregou por nós para que nós pudéssemos ter a salvação e o direito à vida eterna. Então, o propiciatório mostra sobre o sacrifício de Jesus, que foi propício ali na cruz do Calvário para a nossa salvação. Mas os querubins vai mostrar que o Senhor Jesus, ele morre, mas ele vai ressuscitar. Então, quando o Senhor Jesus, ele ressuscita, ele vai para o Pai, aí o Espírito Santo, ele vem sobre a vida da igreja. Então, a igreja, a partir da operação do Espírito Santo. E muito mais, aquilo que está no texto lá de Hebreus, no capítulo 10, ele fala que pelo sangue de Jesus, pelo seu sacrifício, por aquilo que ele foi propício lá na cruz do Calvário, nós entramos no santuário, ou seja, nós entramos na presença de Deus, no Santo dos Santos. E ali podemos falar com Deus, ouvir a voz do Senhor, ter intimidade com Deus. Da mesma maneira que o sumo sacerdote lá, ele entrava no Santo dos Santos. E ali o Senhor falava sobre os querubins. Hoje, quando o Senhor Jesus morre, ele abre o véu do templo. Então nós, cada um de nós, pelo que nós aprendemos, que é o sacerdócio universal do crente, nós entramos na presença do Pai. E nós ali podemos colocar nossas vidas diante de Deus e ouvir a voz de Deus. Então, tudo que Deus queria era falar ao seu povo, Israel. Israel não entendeu ou rejeitou. Mas hoje só tem um povo que tudo que nós desejamos é ouvir a voz do Senhor, é sentir a sua presença, é nos sentirmos como filho, como o Senhor Jesus, ele fez. Nós somos filhos por adoção. E agora entramos na presença do Pai para poder colocar nossas vidas diante do Pai e receber dele as bênçãos que ele tem para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos abençoe com a palavra, a paz do Senhor.